Bom dia, está aberta a sessão de prova de conceito do pregão 31/2021 da Prefeitura Municipal de Bombinhas e Sistema de Gestão. Hoje será apresentado o item 5.5, módulo de saúde ocupacional, e o item 5.6, módulo de ponto eletrônico. Iniciaremos agora a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel para darmos início à apresentação da prova de conceito. Qual é a mão machucada? No outro. Ok, então. Tudo certo? Pode dar início à apresentação. Bom dia a todos, eu sou Renê, sou consultor técnico de RH da IPM. Vamos dar início então no módulo 5.5, no item 5.5, que é o módulo de saúde ocupacional. O item 1, possuir rotina para cadastro de atestados médicos, permitindo identificar no mínimo o profissional de saúde emitente, múltiplos CDIs relacionados, motivo do atestado, data início e final, hora início e final, data de apresentação e de entrega. Aqui em movimentos, atestado médico, incluir um atestado, coloca o código do funcionário, motivo do atestado, temos a data início e data fim. O que mais que ele pede ali? As CIDs, né? O motivo está aqui, as CIDs aqui. Data de apresentação. A hora início e hora fim, as CIDs, e aqui em outras informações, por quem foi recebido, tá? E o profissional de saúde. Eu tô sem acesso. Item 2. Emitir relatório do comprovante de entrega do atestado médico. Em relatórios, atestados médicos, comprovante do atestado médico. Deixa eu lançar um lá para eu conseguir emitir só, que não tem nenhum aqui. Ele aceita sensível. Então, comprovante, né, da entrega do atestado. O item 3. Permitir configurar se a data de apresentação e entrega do atestado médico será gerada automaticamente ou deve ser informada manualmente. Esse aqui é um parâmetro que a gente tem. Aqui. Data, hora automática. Então, marcando essa opção aqui, a data e a hora do atestado vai sair de acordo com a data que a gente está fazendo. Item 4. Permitir efetuar o cadastro de afastamento a partir do cadastro do atestado médico. Então, já para fazer uma integração, né, com a folha de pagamento. A gente vai ter um parâmetro aqui. Do atestado médico, que é o vincular atestados e afastamentos. Tá? Ele estando marcado, ele vai permitir que a gente cadastre o afastamento a partir do lançamento do atestado. Eu vou lançar de novo aqui no atestado só para vocês verem.
E quando a gente confirma ali, ele já abre. Ele deseja emitir o relatório do comprovante de atestado, vamos colocar aqui não, e aqui ele já vai incluir um afastamento temporário, com todas as informações do atestado. Se eu der confirmar, já vai ter lançado o afastamento lá na folha de pagamento. Item 5. Permitir cadastrar e movimentar os equipamentos de proteção individual e coletivo com relatório de entrega e baixa. Movimentos EPI e EPC, a entrega, baixa e revisão de EPI e EPC. Aqui então a gente tem um cadastro bem simples, né? Coloca o funcionário, o motivo dessa entrega, qual que é o EPI e o EPC e a quantidade que foi entregue para a pessoa. Depois, quando fizer a baixa, movimentos EPI e EPC baixa, novamente seleciona o funcionário, a data e o motivo da entrega. Tá? E aqui os relatórios daí, em termos de responsabilidade e relação de necessidade de EPI e EPC. Então tem a agenda com os espaços de horário e os encaixes ali. E aqui, quando tiver indisponibilidade, vai aparecer aqui. E aí, movimento, aí, cadastros, agenda, aqui, indisponibilidade e agenda. A gente inclui uma indisponibilidade, então, por motivo de férias ou algum outro motivo para aquele profissional, que a gente digita o motivo. Emitir relatório de comprovante de agendamento de consultas ou exames médicos. Lá dentro da agenda, então, quando a gente colocar, por exemplo, aqui eu coloquei para o Renê uma agenda 1h30, aqui do lado ele vai ter uma impressora que é para imprimir esse agendamento. Um comprovante de agendamento. Possuir cadastro de juntas médicas por data de vigência com identificação dos médicos que a compõem. Cadastros auxiliares, junta médica. A descrição, o início e fim, que é o período, e aqui os profissionais que compõem a junta médica. Possuir cadastro de plano de saúde para os servidores e seus dependentes, permitindo informar o valor da mensalidade separadamente, bem como o número do contrato de cada beneficiário. Em cadastros, plano de saúde, aqui em plano de saúde, eu tenho um cadastrado aqui de teste, aqui a gente informa as rubricas para desconto na folha de pagamento. E depois aqui, em funcionário versus plano de saúde versus dependentes. A gente vai estar informando então o valor do desconto da mensalidade e se tiver dependente ele vai estar informado aqui também com o valor para desconto. Permitir controlar os valores de despesa, consultas médicas, etc., devolução dos planos de saúde individualmente por titular e por dependente. Então também nessa mesma janela aqui, a gente tem a opção aqui embaixo de estar lançando, então com uma data, para o dependente, o valor da despesa extra. Tá? E essa despesa ela tem a opção de compor o valor total do funcionário ou de sair numa rubrica separada. É uma questão de configuração. Tá? Despesa ou devolução pode ser lançada aqui. Se for para o titular, a gente marca aqui daí que é para o titular, né? Não precisa informar o dependente daí. Dispor de forma automática das informações dos planos de saúde como mensalidade e despesas mensais
separadamente entre titulares e dependentes na geração de informações da DIRF e emissão do comprovante de rendimentos. Só deixa eu ver se eu tenho um funcionário aqui com dependente. Vou colocar um dependente para ele. Essas informações elas vão automaticamente para a folha de pagamento. Eu só vou gerar aqui um comprovante de rendimentos para vocês verem que ele tem a informação. Então, aqui no comprovante de rendimentos, aqui ele traz as informações do plano de saúde da pessoa. Permitir calcular o valor patronal do plano de saúde Oi? Eu acho que já ali na conta que eu mostrou, né? O item 12? Dá uma olhada. Sobre a mensalidade titular conforme a faixa salarial do servidor. Sim, ele tem uma opção para configurar aqui por faixa. Só vou mostrar aqui a configuração. Aqui a gente tem que cadastrar então o desconto por faixa. Item 13. Dispor das informações dos valores patronais dos planos de saúde nos relatórios de resumo mensal da folha de pagamento no processo de empenhamento automático para a contabilidade. Como naquele dia a gente fez o empenhamento, ele já tem essa relatório que vai cair aqui. Esse daí é o do rotinário para sempre. Não, depois eu vou precisar mais gente. Mas recordável. Vou pegar só aquele funcionário. Nós estamos no item 13. Aqui então ele gera o empenhamento das despesas da parte do plano de saúde, que é os R$100. Também tem 13. E depois no resumo geral. Deixa eu calcular por ele aqui, que não sei se eu calcular. Eu vou ficar com um valor negativo por causa do tempo. Mas acho que eu consigo tirar. Aqui ele puxou o Unimed dele, R$100, e mais os 50 do dependente que a gente lançou agora lá. No resumo. Permitir cadastrar os fatores de risco com os tipos insalubridade e periculosidade com verba para pagamento em folha de pagamento, permitindo configurar se deverá ser pago na competência atual ou na competência seguinte e relacionar os servidores que possuem direito. Em cadastros, eu estou na folha de pagamento. Cadastros auxiliares, adicional de risco. Então aqui a gente já tem lançado, tem insalubridade, 40%, informa qual a verba, referência, o tipo de pagamento, se é no mês atual ou no mês seguinte, e qual é o grau de insalubridade. Tá? E aqui, tipo, insalubridade e periculosidade, que é o que ele pede ali. Permitir cadastrar as informações referentes
acidente de trabalho com a posterior emissão do relatório da CAT. Para a parte do acidente de trabalho, a gente tem aqui o agente causador, a natureza da lesão, a parte atingida e a situação geradora. E aqui em movimentos, acidente de trabalho CAT, a gente faz o lançamento dela então. Aqui eu tenho para o dia 9 de setembro, por exemplo. Coloquei aqui uma descrição que eu digitei, mas eu poderia estar vindo aqui e selecionar a parte atingida. Agente causador, situação geradora do acidente, dados do local do acidente, testemunho, informações e custos. Tá? Item 16. Possuir rotina para cadastrar laudo médico, se foi deferido, indeferido ou deferido parcialmente. Movimentos, atestado médico, laudo médico. Tem também uma cadastrada já. Essa aqui ela está com a citação deferido. A gente tem aqui a opção indeferido, deferido parcialmente, que eu solicitaria. Permitir efetuar a importação dos arquivos com despesas mensais do plano de saúde. Em arquivos de importação, a gente tem as opções da adesão e da coparticipação dos planos de saúde. Possuir rotina para cadastro do atestado de saúde ocupacional, o ASO, permitindo relacionar os exames relacionados apresentados com seu respectivo resultado, data de realização e data de validade, devendo permitir ainda que o ASO seja emitido já preenchido com os dados do sistema ou em branco para preenchimento manual. Aqui em movimento, atestado de saúde ocupacional, a gente consegue cadastrar o ASO, os exames, o resultado, o questionário, verdade que tem uma opção depois, um item depois, e a anamnese médica. Aqui a gente tem a opção para imprimir, então. Imprimir como questionário ou não, né? O ASO. Aí depois lá em relatórios, no ASO, a gente tem essa opçãozinha aqui também que é o limite em branco, né? Vou confirmar aqui. E aí limite para preenchimento manual. É o item 19. Permitir cadastrar junto ao atestado de saúde ocupacional um questionário médico social com resposta sim e não e observações, devendo o questionário ser impresso juntamente com a emissão do ASO. Em cadastros, parâmetros, questionário ASO, aqui a gente vai incluir as questões, tá? Então tem aqui uma que eu coloquei, questão teste ASO. E aí, no momento da gente imprimir a ASO, marquei ali para iniciar o questionário junto. Aqui, como aquele lá ele é o automático do que foi feito, não existia questão na época, não tem resposta para o automático, né? Se a gente emitir a partir de agora, então ele já sai aqui, ó, questão teste ASO e a marcação sim ou não.
Questão, o item 20. Possuir relatório com as informações sobre os vencimentos do atestado de saúde ocupacional. Relatório, ASO, vencimento do atestado de saúde ocupacional. Podemos filtrar aqui um período de vencimento. Selecionar algum funcionário, né? Vou só dar um confirmar aqui. Aqui ele traz então os períodos de vencimento. Possuir rotina para cadastro da CIPA, contendo o período de vigência, membros e suas funções, bem como devendo possuir os registros do processo eleitoral. Então, cadastro CIPA, aqui a gente cadastra a comissão e aqui cadastra o processo eleitoral. Na comissão, a gente tem aqui as pessoas que vão participar, o período de início, período de fim, o tipo de membro, qual vai ser o cargo dele, né? Dimensionamento, quando são efetivos, quando são suplentes. E depois, aqui no processo eleitoral, na verdade é só um cadastro mais simples, com descrição, a data da eleição dos candidatos. E aqui em movimentos, que a gente vai movimentar mesmo esse processo eleitoral. Realizar a emissão do PPP, perfil profissionográfico previdenciário, conforme as informações já cadastradas no sistema. Relatório, PPP. Vou pegar um representante aqui. Limite do PPP. Possuir cadastro de restrição médica que permite informar o tipo de restrição, readequação, reabilitação, o período, o médico e os CIDs relacionados. Movimentos, restrição médica. Coloca o código do funcionário, o motivo da restrição, aqui a gente vai estar informando, o tipo, se é uma readequação, readaptação, uma restrição, data início e fim, as CIDs e o seu acompanhamento. Aqui vai o profissional de saúde, que eu acho que ele pede ali também. 24. Emitir automaticamente aviso via e-mail ao responsável pelos recursos humanos quando uma determinada restrição médica estiver próximo ao seu prazo final. Em cadastros parâmetros diversos, a gente vai estar definindo os responsáveis pelo RH. Quais são os responsáveis que vão receber esse e-mail. E aí depois em outro módulo, essa configuração. Sistema, agendamento de tarefas. A notificação de vencimento de restrição médica. Aqui a gente determina então. E a notificação ela vai acontecer, no caso ele está aqui como nos próximos 7 dias, né? E aí ele vai enviar essa notificação por e-mail para a pessoa. O item 25. Possuir cadastro de CID. Cadastros. Tabela CID. Aqui ele já vai trazer então todo o cadastro, né? Ele permite estar atualizando essa tabela.
26. Permitir o registro de visitas técnicas realizadas pelos profissionais do Departamento de Saúde Ocupacional. Movimentos, visita técnica. A gente pode incluir então, uma visita técnica. Descrição, o tipo do que é visita técnica ou inspeção, a data e quem é responsável. 27. Permitir o registro e controle de extintores da entidade, permitindo relacionar o responsável, fornecedor, data de instalação e data de validade. Movimentos extintores. Aqui já tem nove cadastrados. A descrição do extintor, data de instalação, qual é a validade. Né? E aqui é o fornecedor, né, que ele pede. 25. Fornecedor, 25. E responsável. 27 e 28. Possui indicadores gráficos que permitam identificar os motivos de atestado com maior quantidade total de dias. Setores de recursos humanos. Um painel da saúde ocupacional. Aqui é atestado por motivo. Aqui só tem um, né? É o doente. Ele liga para o ASO também. É funcional, periódico, do trabalho. E o 29 possui indicadores gráficos que permitam identificar as doenças conforme sítio que mais geram dias de atestado. Os dias de atestado por sítio. Ele não tem nenhuma com sítio lançado. Ele tem dados primitivos, mas ele gera o gráfico também. Beleza? Eu posso seguir para o próximo módulo? O módulo 5.6, o item 5.6, módulo de ponto eletrônico. Item 1. Abonar automaticamente pelo menos férias, afastamentos, atestados, feriados e ponto facultativo, mediante configuração conforme informações já cadastradas no sistema de folha de pagamento de saúde ocupacional. Esse é um item que ele não precisa de nenhuma configuração, o sistema já faz esse controle de forma automática. Aqui em consulta, ajuste e conferência ponto a gente consegue visualizar isso. Aqui tem um ponto de uma pessoa já importado, tá? Com as horas batidas, aqui por exemplo horas trabalhadas, esse aqui é de setembro, né? Competência outubro de faturação, a importação é de setembro. Esse item aqui, esse empregado, se não me engano, ele tem umas férias calculadas. Deixa eu conferir aqui com vocês. Relatório de férias. Esse funcionário aqui ele tem férias com início em 30 de setembro e final em 14 de outubro. E o cálculo de férias dele. Se a gente for lá no ponto eletrônico, como funciona aqui? No momento que a gente importa, a gente vem aqui e clica em atualizar lançamentos. Vou botar o ladrão que eu sei que é a implantação. Vou passar aqui esse funcionário. 7992. Ok, atualizado com sucesso. O sistema aí, ele vai buscar as informações. Era dia 30 lá que começava as férias. Então aqui no dia 30, ó, nessa data ele já não tem os horários de batida, ele considera então como férias, e aí o tipo de lançamento fica como automático porque importa da folha. Quando eu botei para atualizar, ele vai puxar tudo que tinha na folha aqui. Então, por exemplo, aqui ele buscou uma informação de afastamento, como automático também. Todas as informações de lançamentos que tem na folha de pagamento e no saúde ocupacional vão vir para cá. O item 2. Permitir a configuração por motivo de lançamento de ponto
como horas extras, faltas, adicional noturno, sobreaviso, banco de horas, demais ocorrências da folha, vai gerar um orçamento na folha de pagamento. Esse aqui é o item motivo, que é o item motivo, aqui em auxiliar de motivo. Esse item aqui, no momento do ajuste de conferência do ponto, ele vai aparecer lá para a gente. Por exemplo, esse funcionário aqui, ó, o motivo dele aqui é o CEP, que é férias. Tá? Aí daqui a pouco ele vai ter afastamento e batida ímpar, bateu só a entrada, não bateu a saída. Ele tem hora extra e horas trabalhadas. Então esses são os motivos que a gente estaria cadastrando aqui. Tá? Horas trabalhadas, horas faltas, feriado, horas extras. E aqui a classificação que daí o sistema ele vai fazer um vínculo automático com a ocorrência. De acordo com a ocorrência, a gente colocar a classificação e o sistema ele vai levar lá para aquela janela. O item 3. Permitir a configuração do horário noturno padrão e exceção por regime. Minutos de tolerância para desconto de faltas na entrada e saída, minutos de tolerância totais para desconto de faltas, minutos de tolerância para considerar hora extra na entrada e saída e minutos para desconsiderar batidas duplicadas. Aqui nos parâmetros diversos do ponto, a gente tem algumas opções aqui. Valida duplicados aqui é a quantidade de minutos, tá? Para ele verificar que realmente foi uma batida duplicada. Tolerância falta, para considerar como falta 10 minutos, ou o que vocês quiserem, ele vai ficar disponível aqui, ou uma quantidade diária, ou uma quantidade mensal. Para a hora extra a mesma coisa, minutos de entrada, minutos de saída para a hora extra. Depois aqui ele fala do adicional noturno, né? O adicional noturno aqui nós temos o horário, que vai ser padrão para todo o banco de dados. E aí se tiver alguma exceção, a gente cria aqui por regime o início e final para aquela exceção. Permitir configurar se as horas extras realizadas devem ser restringidas, dispondo de rotina para autorização de realização da hora extra, efetuando o lançamento de ponto conforme configuração, considerando se existe autorização lançada. Tá. Essa definição da hora extra, marcando esse campo restringido, o sistema não vai deixar então que a pessoa ela faça hora extra, tá? Ele vai ficar bloqueado. Ela só vai poder, ela pode bater um ponto antes de registrar a batida, mas ele vai gerar um item com hora extra não autorizado. Tá? E aí, dando a autorização, ele converte em horas extras. Aqui no movimento, então, a gente tem a autorização da hora extra ou de banco de horas, que aí seria uma liberação para aquela pessoa. Depois eu posso colocar aqui hora extra para o Renê, no dia 12 de outubro. Aqui eu posso aqui eu posso colocar a hora início 19 horas, hora final 20 horas, tá? Ou ainda tem a opção de colocar um total de horas que daí ele poderia fazer quando ele quisesse. Ou vir aqui informar que ele pode fazer uma hora, tá? É o item 5. Permitir criar escalas de sobreaviso e permitir relacionar os funcionários de forma que no processo de apuração do ponto sejam calculadas as horas mensais que o servidor terá direito a receber, devendo dispor de configuração se as horas trabalhadas dentro da escala deduzem ou não do sobreaviso calculado. Aqui em cadastros auxiliares a gente tem a escala de sobreaviso. A gente vai estar fazendo o cadastro, bem simples. Só o horário aqui, os dias da semana que vão ser considerados. E aí depois em movimento a gente tem funcionário versus escala de sobreaviso. A gente faz esse vínculo com o funcionário. Tá? Aqui está vinculado com ele então para fazer esse cálculo.
Isso não, acho que tem alguma coisa em parâmetro aqui. Aqui, ó, deduz trabalhada do sobreaviso. Tá? É aquela situação que ele fala ali. Que as horas trabalhadas dentro da escala do sobreaviso deduzem ou não do sobreaviso calculado. Né? Então, marcando esse campo, ela vai deduzir. O item 6. Permitir configurar o motivo de lançamento para gerar a ocorrência do espelho ponto, indicando como batidas ímpares. Aí aquela situação que a gente já viu do cadastro lá dos motivos. Acho que até tem aqui, batida ímpar. Aqui pode ser incluído então no lançamento, o motivo. Item 7. Permitir configurar o motivo de lançamento para gerar a ocorrência do espelho ponto, indicando o total de horas trabalhadas esperadas no respectivo dia. Também. No mesmo lugar lá nos motivos vai ser o primeiro motivo, que é horas trabalhadas. Tá? A quantidade que ele considera que deve ser trabalhada. Item 8. Permitir integrar com qualquer relógio ponto do mercado de importação de arquivo texto no padrão AFD do Ministério do Trabalho. Método. Em arquivo importação lote, clicando aqui em importar, a gente pode estar buscando então esse arquivo para importação. Lógico que ele não tem nessa máquina, né, um arquivo, poderia importar então por aqui. No lote de importação, não sei se ele falou alguma coisa aqui. Isso aí. O item 9. Dispor de serviço no portal que permita realizar registros do ponto mediante login, permitindo relacionar os funcionários autorizados a utilizar esse tipo de registro. Bem como deve permitir restringir o registro de ponto por IP. Aqui a gente pode criar um relógio, acho que tem, a gente pode criar um relógio, então, cadastrado, que vai ser o login da prefeitura, e aí aqui a gente determina, que é o registro de ponto eletrônico pelo portal, por leitor biométrico, ou pelo aplicativo, né, que daí vai se dar através do login, e aqui a gente pode estar informando o IP, então, para ser o IP que seria aceito só aquele. Se não informar nada, pode ser batido em qualquer IP. Item 10. Permitir a configuração de vários tipos de horários para serem relacionados aos servidores, dispondo de no mínimo de opções de horários semanais, indicando hora de início e final para cada dia de semana. Turno, permitindo indicar hora de início, quantidade de horas trabalhadas e horas de folga. E livre, permitindo indicar a quantidade de horas trabalhadas esperadas por dia ou por semana. Aqui em cadastro, os horários. As opções. Aqui tem o semanal, e aí a gente pode informar a quantidade de horas semanais, e aqui embaixo os horários por dias da semana. O turno, que fica bloqueado essa parte dos dias da semana, a gente só informa a quantidade de horas para cada turno, né, de horas de descanso. E o mensal, que daí dá o total de horas mensais, né, e horas diárias aqui também. Dispor de opção de configuração se o horário de trabalho do servidor permite compensação diária automática, ou seja, apesar do servidor possuir o horário fixo de trabalho esperado, é permitido que o mesmo realize a compensação no dia, devendo o sistema controlar automaticamente essa compensação. Aqui no cadastro do horário mesmo a gente tem essa opção aqui de compensação automática, só acho que ele só não está aqui. No semanal, né, que ele vai ter horários fixos, então se marcar aqui a compensação automática, o sistema faz a compensação dentro do próprio dia das batidas, tá? Item 12.
Possibilitar relacionar aos funcionários o horário de trabalho esperado em determinado período, indicando data inicial e final do relacionamento. Aqui em cadastro os horários, funcionário versus horário. A gente vai estar fazendo vínculo então no funcionário com o horário. Vou pegar esse primeiro aqui. Só coloca código do funcionário, horário, data início e data fim. Item 13. Dispor de consulta dos registros de ponto e permitir a realização e manutenção desses registros, porém sem possibilitar a exclusão da marcação original. Em consulta, registro ponto. Coloquei aqui o funcionário ponto, que é o que nós estávamos olhando antes, então aqui ele tem todas as datas com os registros. Tá? Por aqui a gente até consegue alterar ele vai ficar com informação de alterado, mas vai gerar um log que vai manter a informação original. Né? O item 14. Possuir relatório gerencial para o controle dos lançamentos de ponto apurado conforme marcações realizadas. Esse aqui é o relatório gerencial. Relatórios de lançamento de ponto. Qual é o nosso funcionário? Eu sei que ele tem as batidas. Aqui tem os registros dele. Item 15. Possuir relatório em formato gráfico para controle dos lançamentos de ponto apurado conforme as marcações realizadas. Relatório de lançamento de ponto gráfico. O mesmo funcionário aqui. Então aqui ele traz um total, né, para cada item. Horas trabalhadas 128, folga 64, férias 8 horas, faz um gasto. Dispor de rotina para a atualização dos lançamentos de ponto, de forma que os registros de ponto e demais configurações realizadas sejam verificadas e as ocorrências sejam apuradas. Dispondo na tela de geração de filtros por data inicial e final do período de apuração, por servidor, por regime, por centro de custo, por carga e por lote. Aquela janela que a gente já tinha visto antes, aqui no ajuste de conferência de ponto. Aqui nós temos as opções de filtro, por cargo, por local de trabalho, centro de custo, por funcionário, por regime. Tá? E aqui então a gente consegue estar fazendo a alteração dessa batida. Tá? Se clicar aqui ele permite fazer o ajuste da batida. Possuir rotina que permita fechar o processamento do ponto de um determinado servidor, de um determinado dia, ou de um determinado dia de um servidor, evitando que o processo de atualização do lançamento de ponto altere quaisquer registros fechados. A gente pode fazer por aqui o fechamento, tá? O fechamento do funcionário, da data, ou de todo o período desse funcionário. Temos a opção de fazer por aqui. Ou aqui em movimentos, fechamento de área funcionário. Esse aqui não tem fechamento. Posso fazer o fechamento diário, fechar uma data, fechar para um funcionário ou de uma data de um funcionário. Que é o que ele solicita aqui.
Emitir espelho do ponto contendo as informações do servidor, os registros esperados e efetuados, bem como um resumo dos lançamentos do período, permitindo ainda indicar as datas com ocorrência de falta ou afastamento, devendo ainda identificar os registros de ponto que foram ajustados ou inseridos pelo empregador. Relatórios, espelho ponto. Vamos pegar aqui mesmo. Setembro. Aqui tem as batidas, a situação, se foi folga, se foi hora extra. E quando for um registro feito pelo empregador, ele vai ficar com um asterisco do lado aqui da situação. Aqui ele traz na legenda, né, está pelo empregador com um asterisco. É o 19, né? Dispor de rotina de ajuste do ponto, permitindo acessar o dia para inserir a marcação faltante, desconsiderar uma marcação equivocada, efetuar um lançamento de abono e, ao confirmar, possibilitar processar novamente o dia. De novo, naquela mesma rotina lá do ajuste da conferência do ponto. Todos os ajustes, na verdade, são aqui. A gente pode estar alterando aqui ela. Podemos estar alterando então as batidas, né? Ele fala mais isso. Se não tem a batida também, ele vai estar habilitada essa opção aqui das ações que a gente está alterando, né? E após fazer a alteração, então a gente pode vir aqui atualizar novamente os lançamentos, que é para importar as informações da folha de pagamento. Ele não fica bloqueado depois da primeira importação que a gente fez antes, sabe? Item 20. Permitir enviar e-mail com os registros esperados efetuados do ponto para os servidores. Aqui em processos, enviar e-mail com espelho ponto. Aqui a gente só coloca o lote que vai ser enviado, que seria o de setembro, ali, que é o lote 1, e dá um confirmar, ele vai enviar para os e-mails cadastrados dos servidores. Item 21. Permitir que o servidor emita seu espelho ponto por meio de um serviço disponível no portal. Aqui então é dentro do autoatendimento. Aqui no servidor público, ponto eletrônico, relatório espelho ponto. Esse funcionário que eu estou logado, eu acho que ele não tem um registro do ponto de conhecimento, vamos confirmar aqui no vídeo. Aí ele está como afastado. Ele está com afastamento. Então ele está afastado desse mesmo, porque ele consegue emitir o relatório. Possui um indicador gráfico de absenteísmo, permitindo configurar os motivos de lançamento de ponto que devem compor o índice. Indicadores, recursos humanos, painel de ponto eletrônico. Aqui ele já viu o de absenteísmo, tá? Então esses limites aqui a gente consegue configurar eles, como ele quiser. Depois o 23, é possuir um indicador gráfico que permita verificar os lançamentos de ponto efetuado por motivo no período. Aqui temos os lançamentos de ponto por motivo. Tá? Aqui, como só tem 3 ali apurados, tá? A maior parte aqui está afastada, a parte trabalhada só 13%. Aqui traz um relatório fixo. O 24, possuir indicadores gráficos que permitam acompanhar o saldo do banco de vagas negativo e positivo nos últimos meses.
saldo, compensação e banco de horas dos últimos 12 meses. Aqui tem 12 horas de saldo positivo, só não tem muito movimento. E o... Opa, fechei ali. O item 25 possui indicadores gráficos que permitem acompanhar a quantidade de servidores com faltas nos últimos meses. Quantidade de funcionário com falta. Ele trava a quantidade de funcionário com falta por mês. Beleza? Só que naquele 22 que é o absenteísmo pede também para permitir configurar os motivos do lançamento. Sim, ele permite, mas não vai ser por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue exportar ele. Isso eu acho que... Aqui não tem gestão. Eu não sei nem se eu tenho acesso porque é um modo de configuração dele. É ele que vai. Eles configuram o que eles querem que apareça nesse gráfico. Isso. Acho que eu nem tenho acesso à configuração mesmo. Observação? Isso, porque na verdade esses gráficos aqui eles são alguns padrões que vêm, mas todos eles conseguem ser, eu sei que conseguem ser editados e incluídos ou excluídos itens, tá? Só não é por dentro aqui da É conforme o parâmetro de responsabilidade, né? Isso. Aí isso aqui, na verdade, vai ficar a critério de cada entidade, né? Ele traz um padrão, mas vocês conseguem alterar e incluir qualquer informação dentro dele. Entendeu? Eu só registrar aqui 22 para em algum momento alguém nos apresentar como é que faz. Sim. Assim como, não só o 22, tá? Mas qualquer um dos outros, se vocês querem informações adicionais, vocês conseguem. Ok. Posso fazer alguns questionamentos antes de passar para o próximo módulo? Já. No módulo de saúde ocupacional, fala no 14 a insalubridade, pagar no mês atual ou no mês seguinte. Ele não paga para vários meses, só para tem que lançar todos os meses? Não, você vai lançar uma vez e ele vai mantendo um lançamento fixo, vai calcular Se sempre. botar no mês seguinte, então daqui no mês seguinte em diante. O mês seguinte é o primeiro, né, no caso. Seria o primeiro. Isso. Entendi. Se eu quiser só para 4 meses, vamos dizer, depois ele vai mudar de local. Aí eu tenho que ir lá e excluir manualmente. Não, posso lançar para 4 ele tem uma determinação de data fim. Então tá. No 15 ele fala sobre a CAT, ele já comunica a presidência
Se ele gera a CAT, quando a gente cadastra lá no site da Previdência, ele já faz a comunicação. Se eu estou gerando Quando você esse faz direto no sistema, ele site. já Você diz quando faz direto no site, né? fazia direto no site. Tá, por dentro do sistema, eu acredito que não, porque eu acho que lá na Previdência não tem web service de comunicação para CAT. Então fica inviável fazer dentro do sistema, já que ele não comunica. Teria que fazer lá também. Fazer 2 vezes. Tá. Esse sistema, ele tem aviso, eu vi alguma coisa sobre aviso de exames médicos, ele também tem aviso de contrato ou não? De vencimento? Isso, tipo, você vai cadastrar o vencimento. Tá, aqui no gerenciamento do sistema até deixa eu dar uma olhada, tá? Que não é um módulo meu, mas eu acredito que a gente consiga. Tá. Sobre hora extra. Ó, aqui tem algo, informação de... Tem o cálculo automático para rescisão e tem o aviso também. Só teria que configurar por dentro do Quando a gerenciamento gente do sistema. cadastra mensalmente, você emite algum aviso por e-mail ou aparece em tela Um envio por e-mail pro gestor? Para quem que seria? para o diretor ou É. vai vencer o contrato de pessoas. Hoje a gente tem esse controle manual, tem que lançar no Excel, vamos dizer assim. Se eu cadastrar, alimentar o sistema, se ele emite esse aviso. Eu não sei te dizer, eu nunca fiz. Pode ser que tenha aqui no gerenciamento do sistema, mas não sei te dizer o certo. O nosso item aqui fala, o 24, né, que fala disso, fala estritamente aqui da restrição médica. Isso aí sim. Agora dos contratos eu não tenho certeza. Eu alertou sobre o sistema, porque hoje eu sei que o Concurso recebe alguns avisos também, né? Mas também é o básico. Hoje nós não temos nenhum tipo de aviso. É o básico do contrato, mas esse alimentos que a gente precisa seria outro. No módulo do ponto eletrônico, no item 4, ele fala de hora extra de pagamento pelo sistema. Eu posso pagar de forma manual, né, só para os servidores que eu quero? Ou Sim. só pelo controle do ponto? Não, na verdade é opcional. O ponto tu vai poder utilizar ele só para apuração do ponto sem a necessidade de integrar com a folha de pagamento. Tá? É opcional. E aí você pode ir lá na folha e fazer o lançamento manual, sem problema. Também sobre o ponto, tem cadastro de escala, eu não vi aqui nesses itens. Falando sobre aviso? 12/36. Ah, sim, nos horários aí. Tá. Então é que eu não vi aqui nos itens alguma coisa sobre escala de trabalho. É que ele vai estar cadastrado ali como horário. Para nós aqui ele aparece só como horário. Aí dentro desse horário a gente vai definir essa escala. Isso. Perfeito. Era isso? Só então registrar que, como a gente tem que se ater quanto à classificação, quanto à aprovação ao que a gente está solicitando ao edital, ali a gente solicitou somente o aviso por e-mail da restrição médica, tá? Não dos contratos. Então, só para viesse da emissão após o laudo ali de aprovação, a gente tem que, infelizmente, nos atermos somente ao que está disposto no edital. Mas, claro, fica aí para a gente tirar dúvidas também se às vezes tem algum plus, além do que a gente já solicitou no edital. Perfeito, o dia de hoje foi programado para a apresentação dos 2 módulos. Já está na mão. Isso, eu vou gerar a ata para vocês assinarem, para poder dispensar vocês. E aí, para você, vai marcar para amanhã. Aqui, segundo a minha previsão, a procuradoria. Vai ter alguém? O que a gente precisa saber dela? Se vai ter alguém da Procuradoria disponível? Isso. 10 de junho. Depois do dia 6. Vou emitir a ata e em seguida já libero para assinar. Uma vez que leva lá. Isso, tá feito. Obrigada. Você fez um dia só, né? Educacional e complementar. Amanhã é procuradoria então, Flávio? Hã? Amanhã vai ter de novo que é amanhã? Então, provavelmente uma pessoa amanhã, mas segundo a minha programação aqui seria procuradoria. Amanhã de novo? Hã? Amanhã. É porque a gente está atrasado na data, né?
Hoje foi apresentado, hoje é dia 25, foi apresentado saúde ocupacional ponto eletrônico. Nós puxamos uma data para frente. Isso, né? Então, o agora, contrato seria amanhã, né? o dia 26, na verdade, seria para continuar a procuradoria ali. Deixa eu ver se tem muita coisa. E a procuradoria daria bem, né? 5.12, né? Olha, daria. Aqui, procuradoria, nesse que eu estou aqui, está marcado dia 18/11. Dia 18 do 11 seria. Procuradoria, Mas dá para fazer tudo, Tem mais uma procuradoria e Vocês estão com outro, ouvidoria. né? Eu também é. Achou? A minha acho que deve ser diferente. Ela fala mais autorizadora. Cancela para ela. Esse aqui é o último que o Luiz tinha me dado. Mas acho que eles puxaram para cá, para Puxaram. outubro. Esse aqui. Ele aqui, ó, ele Confirmado, a Lu tá falando já com o Ramon pra. Eu acho que deve fazer. Eu posso estar muito errado, mas. É tudo igual a Savione, né? Hã? Quando é sempre o mesmo técnico, a gente tenta puxar tudo para um dia só. A priori, Procuradoria, Portal da Transparência, vai ser tudo ele. Então, vou registrar aqui o item 5.2 da Procuradoria e se a gente conseguir adiantar, a gente adianta. Eu Né? acho que deve fazer o 5/12 até. Porque o 5.12 é 40 itens, né? Tudo, né? Só o 5.12 é 40 itens. Todos. Aí o 5.13 já são mais 47. Eu tenho pregão amanhã também. Mas eu acho que vai se a gente começasse um pouquinho antes. Não dá pra contar. Porque não dá para contar. 9 horas já foi um problema ter todo mundo. Sim. Então, iniciar às 9 e o que a gente conseguir adiantar, Se der para adiantar, É. melhor, tá? mas a priori é isso aí. Tá forte, né? Não, tá, puxa pra frente, puxa toda a parte aí. Aqui, ó. Sim, sim. Tá nos planejamentos do Black Friday. Sério? Nossa. Na verdade, eu queria comprar uma airfryer, trazer a pessoa em casa para cá. Nosso sonho de consumir é aquela de gavetinha. De gavetinha não, de prateleira, assim, sabe? Já viu a frade de prateleira? Procura ver aquilo lá. Tu põe várias. Esse não conheço, não conheço a normal mesmo. Então, não compra essa. Vai querer essa de prateleira. Peraí. Ele é mais alto. Aí parece um churrasco. Ó, mercado na Black Friday. Eu já foi um minuto que eles falam. Não sei que é na Air Fry. É fritadeira, super, só que ele é de... Vai tu olha lá, fica sem internet. Eu vi ali eu vi ali, ela tem duas canadinhas assim de... O que você me dá? Nossa, eu já vi ela. Tem 3 prateleirinhas assim. Você quer ficar aqui? Procura essa aqui.
Agora que horas, pessoal? 10h32. Não é assim, né? Não, no Bolt põe um monte de coisa que não você. Ele tem algo assim, ó. Assim. Eu gosto do tamanho do outro, eu tenho aproveitado. Tem mais espaço, tem mais camada, só tem dois. Tem também uma camada. Mas eu não conhecia, olha o que vai ver. Essa não vamos aqui. Poxa, isso Bom, é dia de católica, né? isso tem muito bandeja. Tem casa e Bandeja com essa cultura, na verdade. O chefe do trabalho. Arrumar essa mesa aqui dentro. Eu mereço isso, não. Ai, Deus. Vamos botar a luz. Uma coisa vem a minha volta. É isso aqui, você tem que fazer a minha visão lá. Vamos voltar. Alô? 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 Aí em cima no primeiro piso aí. Dá uma ajeitadinha e deixa mais centralizado no meio aí. Isso, tem que levar pra cima. No primeiro andar, na parte mais central. Mas não é pra jogar de qualquer jeito, tá? Tá bom então, obrigado. É com 2 anos. Isso. Eu não tô vendo aqui. É, tá com 2 anos. Tá muito. Devagar. Devagar comigo também. Que? Manda conferir se ela tá o barco. Vai chover um mês. Meu sobrinho tomou iniciativa para carregar umas portas para ele. Tu sabe que agora no outro lado o cara é milimétrico, Estava visitei o Ducati, ele está fazendo exatamente isso que está chamando. Está apavorado pelo que ninguém faz essa espera. ele vai terminar aqui. Ele dá um toque, tá? Porque qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa do Ducati aqui, uma coisa assim. Ele quer fazer e não tem mundial, né? Não, eu falei para ele que ele colocou a fonte, estava levantando o edifício direitinho. Ele quer, na verdade, ele quer fazer exatamente o que está fazendo ao redor da piscina, né? E do piso. E acho que só isso. Ele veio Uhum. vai achar isso nunca. Uhum. Porque a minha área de serviço isolei minha área de serviço. Uhum. Só tem uma noção. Tem um velho,
E eu disse, não, sabe, eu estou estudando aqui, não precisa que ninguém. O que acontece? As pessoas estão contratando serviços e não recebendo por eles e dando assim sem Sim, sim. E aí ele não chega com um salário bom assim para ele Está acima de pagar aluguel, trabalhando. E também vou mostrar para esse vídeo que o pessoal está chegando, não vai estar mais trabalhando com que faz falta, Com certeza faz. aí ele tomou um ano, assim, começou a trabalhar bem rápido, sabe? Mas ele estou lá de perto, assim, as coisas que ele coloca, Não é como e ele olha mais bem embaixo, assim, ele é muito bom. Claro, tem 1 ou 2 dias, assim, que ele fica meio depressivo, dá vontade. Eu nunca vi um bebê tão bom, assim, no resultado. focado em fazer o mais certo. No resultado, assim, Não, mas pode deixar que eu até falei para o Ricardo que tinha esse pretendente que está fazendo exatamente o mesmo serviço, sabe? e ele faz tudo que eu quero, tudo e muda, e não, vamos fazer direitinho. Até eu queria que o Ricardo colocasse, fizesse esse tipo de teoria. Ele não quis que eu queria gastar, porque já tinha ganho a fonte. Eu falei, mas Ricardo, fala muito assim, não, acho que ele deve. Imagina tu abre o costume já dá de cara aquela fonte que está caindo na piscina dele. Não. Tá bom, então. A gente fala para melhorar, né? Mas se não quer, paciência. Vou te mostrar a lajota que eu comprei. Branca, aquela que tu me deu ideia de ficar bem realçada. Essa vai ser a lajota que eu comprei. Tá, não tá. Aí a mesma lajota eu vou botar no meio da casa, assim, também ele vai fazer projetadinho. Olha só como ele é. Eu disse, olha, Marcelo, eu só vou botar a lajota na frente de casa, só vou cenar. Eu disse, não, tá longe, coitadinho. Não se desgastar. Vamos projetar para frente para ficar o detalhe mais bonito. Ele tem noção de estética. Sim. Ele vai pensar na hora de retornar, botar umas linhas, projetar para frente, fazer um quadradinho para ficar A hora da oficina. uma oficina. E eu não pedi isso, é coisa dele. Assina onde está, para mandar publicar onde não está. É isso que eu Bota ali, né, amigo? Que? Apoia, cara. Quer que eu traga pra ele? A tia da tia? Tô exigente, né, cara? Tu vai ver o balcão que ele vai dizer. Fechou. Olha aí que o guerreiro roubou tua cama. É tua? Ó, tá prefeitura. Deu por hoje? Tudo certo? Muito Obrigado. obrigada. Vocês são dispensados. Muito obrigada. Desculpa o meu atraso, eu estava no trânsito. Tranquilo. Muito obrigada, uma boa viagem. Bom dia para vocês. Deixa eu ver. A avó deixou aqui, daí vocês levam. Tá. Caneta mais chique essa aqui, cara. É alguém que esqueceu aqui, não é nossa. Essa é a sua via?